Olá, vamos dar sequência nas nossas aulas sobre a parábola do bambu e hoje a gente vai ver que o bambu cresce em touceiras. Você nunca verá um bambu solitário, sozinho. Ele vive em comunidade, né? Quando ele brota, ele espalha as sementes ao redor e todos os brotos crescem juntos, se unindo, entrelaçando as suas raízes. Eles se apoiam, eles se ajudam. E quando crescem para o céu, eles sobem juntos, se apoiando quando recebem os ventos, eles se escoram uns nos outros. O bambu pode ter raízes muito fortes, pode ter muitos nós, pode não ter galhos, mas se ele estiver sozinho, certamente ele cairá. O bambu ele cresce em família. Da mesma forma, nós somos feitos por Deus para viver em família. Nascemos em uma família, estudamos em grupo, cultuamos a Deus em grupo, trabalhamos em grupo e até quando morremos, somos enterrados no mesmo lugar. Viver em comunidade está em nosso DNA. Foi da forma que Deus nos criou. Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, diz assim: Saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E é bem nítido ver que essa escritura ela já se cumpre hoje, né? A gente vê a sociedade assim, né? No mundo que a gente vive, é um grande incentivo pela individualidade, pela competição, pelo egoísmo, e pouco incentivo pela coletividade, pela vida em comunidade, pela empatia, pelo altruísmo, pela doação. Tem se seguido o lema: cada um por si, Deus por todos. As pessoas se acostumaram a não se reconciliar com os familiares, com os amigos, a bloquear as pessoas de suas vidas, não só das redes sociais. Elas se acostumaram a preencher os seus corações de rancor, de amargura. Os jovens cheios de hormônios e com pouco amor têm relações descartáveis e traumatizantes. Os casamentos têm sido curtos e egoístas, e a separação vem quando eles não se sentem mais realizados com o parceiro, gerando pessoas desestruturadas, filhos desestruturados, que provavelmente gerarão famílias desestruturadas. Esse é o ciclo em que vivemos, né? Até nas empresas a convivência é tóxica, é cheio de conflito, competição dentro da própria empresa. Então o ambiente do mundo ele é um ambiente desunido, é um ambiente cruel, um ambiente egoísta, arrogante, competitivo. E esse mundo tem influenciado a igreja, né? Esses cristãos que estão acostumados a mudar de igreja diversas vezes, da forma como é conveniente, eles entram e saem da comunhão sem arrependimento, sem comprometimento com Deus e com a igreja. Não é essa forma que Deus planejou para que a gente vivesse, e portanto, isso é pecado, né? Em Efésios 2, 19 a 22 diz assim: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Santo Espírito. Então, no mundo nós somos assim, separados, desunidos, ninguém conhece ninguém, só que como cristãos, nós somos concidadãos dos santos, somos membros da família de Deus, moramos na casa de Deus, somos filhos de Deus, temos Jesus como nosso filho mais velho, Deus como nosso Pai, moramos na casa de Deus. Então, isso nos une, é isso que nos une, nós somos edificados no fundamento dos apóstolos, dos profetas. A nossa base é a doutrina dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, como coluna, como sustentação desse edifício, e esse edifício cresce ajustado para que se torne um santuário santo no Senhor. Então a igreja é isso, é um santuário que está crescendo
para ser morada de Deus pelo Santo Espírito. Nós somos família de Deus como igreja. E Deus mesmo, ele se relaciona com as pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso mostra que Deus é um ser relacionável. Isso também mostra que nós também somos, por sermos imagem e semelhança de Deus, também somos seres relacionáveis. Deus quer que a gente seja unido, que a gente ajude uns aos outros como uma família, sem divisões necessárias, mas conscientes de que fazemos parte do mesmo corpo. Somos ligados uns aos outros. O pecado de um afeta todo o corpo. Também a santidade de um membro afeta todos os irmãos e as irmãs. Da mesma forma que o bambu, nós crescemos juntos como igreja. Se eu estiver na igreja, mas sem relacionamentos profundos, não vou participar do crescimento. E também a igreja não vai ter a minha contribuição no crescimento. Não receberei ajuda, não serei ajudado. Então, a convivência como igreja é extremamente importante para a nossa fé. Tem se criado um movimento de viver a fé sem igreja, uma fé solitária. Mas não é esse o plano de Deus na Bíblia, não é essas promessas que Deus tem na Bíblia. Deus desde o começo chamou um coletivo, chamou 12 discípulos, chamou multidões, chamou a igreja, o corpo. Então, as promessas de Deus são no coletivo para nós. Deus quer e deseja, é do plano de Deus que a gente vive em comunidade. Também a questão da guerra espiritual, ela é muito importante na questão da igreja. Em 1 Pedro 5, do 8 a 9 diz: Estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Além do pecado que há em nós, existe o nosso inimigo, o diabo, e ele está procurando brechas em nossa vida, colocando tentações para nos derrubar, para acabar com a nossa fé. Então, é importante essa comunhão profunda, esse relacionamento entre os irmãos, as irmãs, onde a gente convive, a gente divide a fé, a vida, compartilha do que tem acontecido, caminha junto, se encontra, conversa, se relaciona de verdade profundamente, fala dos pecados, confessa, pede ajuda, fala das bênçãos, se alegra. Essa comunhão faz parte da nossa união espiritual. E a maior prova de amor que uma pessoa pode dar pela outra é ajudar ela a ser mais parecida com Jesus, é dizer: ó, irmão, isso aí que você está fazendo não é legal, não é certo, Jesus não faria, olha, isso é pecado. Isso pode levar a outras coisas, isso pode acabar com a sua salvação, isso pode te afastar de Deus, isso entristece o coração de Deus. Incentivar a santidade, isso é uma grande prova de amor. Agora, se eu viver isolado, eu vou viver a vida do meu jeito, não vou enxergar os meus próprios defeitos, vou viver uma vida tendenciosa aos meus gostos, a minha convicção, que com certeza não vai ser verdadeira, pois eu vou estar seguindo só a minha cabeça. Essa comunhão refina a nossa convicção, refina a nossa fé, nos fortalece. Isolados, somos presas fáceis, como uma ovelha desgarrada do rebanho. Assim como crescer em touceiras, é difícil manter essa união como igreja. Mas é Deus quem nos une, pela fé em Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós. A gente precisa lutar espiritualmente para vencer o egoísmo, vencer as mágoas, os ressentimentos, vencer as críticas, vencer as birras infantis que há dentro da igreja, vencer a competição, vencer o nosso coração doente, pecaminoso, que enxerga as coisas de forma distorcida, uma coisa que o irmão fala, uma coisa que o irmão fez ou deixou de fazer, olha, ele fez por causa que ele não gosta de mim, ou fez por causa disso. Mas a gente vencer tudo isso e viver uma vida de harmonia, de união, de cooperação, de paz, de alegria, de amor, de viver uma vida onde o poder de Deus vai operar poderosamente em nós. Só que quando a gente deixa o pecado contaminar a nossa comunhão, a gente também não permite o poder de Deus, a gente impede o agir de Deus em nós, porque estamos trazendo trevas, pecado para dentro da igreja, para dentro do povo de Deus. Deus criou a igreja para manifestar o seu amor,
para manifestar o evangelho ao mundo. A igreja é responsável por cuidar, por curar das feridas desse mundo, como Jesus fazia. Por meio da igreja, Deus transforma as vidas, Deus transformou a minha vida, transformou a sua vida, transforma bairros, cidades, países. Em todas as épocas, a igreja tem sido um instrumento de Deus na humanidade. E essa união é abençoada. Ela traz alívio para a gente, ela nos encoraja a enfrentar os desafios dessa vida. E esse relacionamento com a igreja a gente vai levar por toda a eternidade, não vai ser só aqui na terra. O casamento é até que a morte os separe, em relação com família, até que a morte os separe, mas a nossa comunhão como igreja é por toda a eternidade. Como a gente vê em Apocalipse 7, a gente vai ler o 9, o 10 e do 14 ao 17. Diz assim: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então essa promessa que temos de como igreja viver a eternidade com Deus, só que essa eternidade começa hoje. Vivemos já com Deus, servimos a Deus, estamos unidos servindo a Deus. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a ter uma união sincera, uma união pura, uma união santa como igreja, que Deus nos perdoe os nossos pecados, que Deus derrube as barreiras que há em nós e construa pontes, que possamos ser um corpo de Cristo realmente unido, ajustado, que se edifica, que se ajuda, que se anima, que busca um ao outro ajudar ao outro a ser mais parecido com Jesus e formarmos ali como um quebra-cabeça, as pecinhas pequenininhas, formarmos a imagem de Cristo. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus.